Que maravilha! Bom, vocês que estão aqui estão interessados em ouvir a palavra. Glória a Deus, eu acredito que sim. Então nós temos hoje, aproveitar que é o último culto do ano, nós temos uma mensagem de 40 pontos. Não é bem isso, mas estou com sede da palavra. Essa noite o Senhor falou ao meu coração e fui muito abençoado. E transborda de alegria o meu coração para compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. Eu gostaria de abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Se você está com sede pela palavra, quer ouvir uma mensagem, nós vamos ler o capítulo inteiro. Saudar minha irmã Diva, que bênção te ver aqui, Deus abençoe, seja bem-vinda. Romanos capítulo 8, vamos ler o capítulo inteiro. Porque diz assim a palavra do Senhor: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa
do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos os que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus seja louvado. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus. Que texto maravilhoso. Só ler esse texto e ir para casa, já estaríamos alimentados por esta palavra tão rica, tão maravilhosa. E agora eu me encontro numa grande dificuldade, porque um texto tão rico quanto esse daria para pregar um mês sem parar, dia e noite, nesta palavra tão maravilhosa. Mas vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por estarmos aqui, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria e capacidade para entendermos a sua palavra, e que ela fique sedimentada na nossa alma, no nosso coração, para a glória dEle. Senhor Jesus, lemos a tua palavra é maravilhosa, tua palavra é poderosa,
tua palavra é santa, tua palavra é verdadeira, Senhor, e tu falaste ao nosso coração já na leitura da tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, as juntas e medulas, tua palavra é poderosa para fazer a transformação. Abençoa o teu povo que está conosco esta noite aqui, que ouve a tua palavra, que cada um de nós possa ser, ó Deus, abençoado pela tua palavra, alimentado pela tua palavra. Abençoe aqueles que nos ouvem pela internet esta noite, abençoe os demais irmãos que estão viajando e não podem estar conosco, aqueles que foram impedidos de estar conosco por algum motivo, guarda-os, abençoe-os, ó Pai, e que esta palavra fale ao nosso coração, para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome somente, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Amados irmãos, esta é a nossa última reunião deste ano. Graças a Deus tivemos um ano abençoado, cheio de provisões maravilhosas de Deus, porque neste ano fomos fortalecidos, fomos preservados, fomos cuidados, fomos protegidos, fomos guardados, fomos sustentados, fomos guiados, fomos amadurecidos, fomos revigorados. Este ano fomos perdoados, fomos restaurados. Este ano fomos abençoados, fomos edificados, fomos ensinados, fomos pastoreados, fomos cuidados, fomos alimentados, fomos revestidos, e podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele nunca desampara os seus filhos, Ele nunca nos desamparou, e jamais vai nos desamparar. Como Ele disse a Josué, fala ao nosso coração: estou convosco todos os dias, não vos deixarei, não vos desampararei. Como o Senhor disse aos seus discípulos: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele nos guarda, nos protege, cuida de nós. Foi um ano abençoado, aleluia, foi um ano de bênçãos. Só temos motivos para agradecer, irmãos, pelo ano que passou. Nos arrependemos de nossos pecados, tentamos corrigir os nossos erros, mas somos fortalecidos a cada dia. Louvado seja Deus por isso. E aí vem agora o que pensar do ano que vem. Como esta é a última mensagem do ano, eu gostaria de deixar alguns elementos importantes para a igreja. O que pensar do ano que vem? Quero deixar algumas propostas. Uma proposta na realidade única para a igreja em 2026. Porque eu creio que como igreja e individualmente cada um de nós, porque quando falo à igreja, falo ao corpo, mas também falo a cada pessoa, cada membro deste corpo. Então eu creio que nós devemos ter como alvo principal para 2026, e será um único alvo que eu proponho para a igreja, é o alvo de andarmos no Espírito. Aleluia! Este é o nosso alvo para 2026, andarmos no Espírito. Este é o meu alvo pessoal, e eu quero estabelecer este alvo para a igreja, que possamos andar mais no Espírito. Precisamos andar no Espírito, precisamos viver no Espírito de Deus. Há tantas tentações aí fora,
Há tantas forças contrárias para que andemos na carne, para que andemos no orgulho, para que andemos no homem, para que andemos em nossas próprias vontades, para que andemos em nossa própria consciência, para que andemos em nossos próprios projetos, para que andemos nos projetos e filosofias deste mundo, nos objetivos deste século, nos pensamentos do Deus deste mundo, nos pensamentos das trevas. Há tantas tentações e pressões para que isso aconteça, mas nós precisamos estabelecer firme em nosso coração. Se Deus nos permitir entrar em 2026, que possamos ter como alvo, como meta em nossa vida, não andar segundo os padrões deste mundo, não andar segundo este século, não andar segundo os homens, não andar segundo as filosofias deste mundo, mas andar segundo o Espírito de Deus, andar em Espírito, este é o nosso projeto. Então vem uma pergunta: o que seria andar em Espírito? E eu quero responder esta pergunta no texto de Romanos que lemos, capítulo 8, neste texto nos diz, o que é andar em Espírito? Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Quem puder, anote. A mensagem ficará gravada para você revisá-la. É uma mensagem um pouco extensa, mas ao mesmo tempo é fundamental que possamos rever esta mensagem no passar deste ano para a glória do Senhor. Primeiro, o que é andar em Espírito? Segundo o texto de Romanos capítulo 8. Primeiro, andar em Espírito é andar sem condenação. Este é o primeiro ponto. Andar no Espírito é andar sem condenação. Diz assim o verso 1 que nós lemos: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Andar em Espírito é andar sem condenação. Há dois modos de andar neste mundo: ao andar na carne e ao andar no Espírito. O andar na carne é o andar fazendo as vontades e os desejos e as paixões da carne de cada um de nós. Andar na carne é andar fazendo e satisfazendo as tentações deste mundo. Andar na carne é andar segundo a mente deturpada deste século. Andar na carne é andar para satisfazer os seus próprios desejos pecaminosos. Andar na carne é andar distante de Deus. Andar na carne é andar seguindo o caminho largo. Jesus disse que há dois caminhos. Há um caminho estreito, onde a porta é estreita e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos são os que entram por ele. Mas Jesus disse que há o caminho largo, a porta larga e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Andar segundo a carne é andar com a maioria, é andar pelo caminho largo, é andar pelo caminho que leva à perdição, que leva à destruição, que leva ao pecado, que leva ao inferno. Mas nós não andamos pelo caminho largo, nós não andamos pela carne, nós andamos em Espírito, e porque andamos em Espírito, andamos sem condenação. Não há condenação para nós. O mundo já está condenado, mas aqueles que andam em Espírito, não há condenação para eles. O texto que nós lemos no próprio Romanos capítulo 8, verso 33 e 34 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Não há condenação para nós, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Aleluia. Andar em Espírito é ter uma consciência de que não há condenação para mim. Tem pessoas que não conseguem falar sobre o fim do mundo,
Tem pessoas que têm um pavor do fim do mundo, quando fala, olha, Jesus vai voltar. Parece que algumas pessoas ficam incomodadas com isso, porque dentro delas fica um pensamento, será que eu sou salvo? Será que eu estou condenado? Será que de alguma forma Deus vai me colocar numa balança, quando chegar aquele dia e vai dizer, não, olha, na balança você pesou para o lado da condenação, então você vai ser condenado. Então muita gente vive apavorado, vive com medo, vive sem paz na vida, vive sem descanso na alma, porque pensa, bom, hoje eu estou salvo, amanhã estou condenado, aí daqui a pouco, será que eu estou salvo? Aí daqui a pouco, será que eu estou condenado? E o diabo trabalha nisso, trabalha na mente das pessoas, para colocar medo, para colocar desconfiança, para colocar falta de fé. Mas esta palavra nos diz que em Cristo Jesus não há condenação para nós, aleluia, estamos salvos em Cristo Jesus. A vida do cristão é uma vida de alguém que anda feliz, que anda alegre, que anda confiante, que anda em paz. Se você deitar a sua cabeça no travesseiro esta noite e não acordar amanhã, não se preocupe, você abrirá os olhos na presença do Senhor para todo sempre, aleluia. Não há condenação, o diabo pode falar o que ele quiser, não há condenação para nós. Se pecarmos, temos um advogado, Cristo Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. Se pecarmos, andando na luz, o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado, aleluia. Não há condenação para nós. Andar em espírito é andar feliz, porque não há condenação, somos absolvidos diante do Rei do Universo. A cruz nos absolveu, aleluia, a cruz nos absolveu. Você não tem mais condenação sobre a sua vida, não importa o que as trevas digam, não importa o que o mundo diga, não importa o que a religião diga, não há condenação para nós. E por que não há condenação? Por que não temos condenação? Porque somos libertos do pecado e da morte. O verso 2 que nós lemos esta noite diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte, aleluia. Então não há condenação, porque se não há pecado, não há condenação, se não há morte, não há condenação. Somos libertos do pecado. A vida no Espírito é a vida de alguém que está liberto do pecado. Jesus disse em João capítulo 8, verso 34, todo aquele que comete o pecado é servo, é escravo do pecado, mas aquele que não vive em pecado, com certeza está liberto do pecado, aleluia. Alguém pode pensar, não, mas eu não consigo me livrar do pecado. Então você ainda é escravo do pecado, não foi liberto em Cristo Jesus, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, aleluia, glória a Deus. Eu tenho que me conter, eu estou empolgado com essa mensagem, se deixar eu vou pregar até meia-noite, misericórdia da minha vida, Senhor, uma alegria, esta mensagem maravilhosa, somos libertos do pecado, o pecado não terá mais domínio sobre vós, diz a palavra do Senhor, porque o pecado é como um ser, Deus muitas vezes coloca imagens de elemento que são sentimentos, ou que são situações, como se fosse um ser. A Bíblia trata o pecado como se fosse um ser, como se fosse um indivíduo, como se fosse um ente que possui um espírito. Por isso a Bíblia fala do espírito deste mundo. O mundo não é simplesmente o mundo, é como se fosse um ser vivo que tivesse um espírito. Por isso o pecado é um ser, é como um escravocrata, é como um senhor que escraviza as pessoas
pessoas, e as pessoas não fazem aquilo que elas querem, elas fazem aquilo que o pecado quer que elas façam. O pecado se assenhoreia dessas pessoas, e as pessoas vivem o pecado, e quanto mais vivem o pecado, mais indiferentes ao pecado elas são. Por isso, quem está neste mundo está escravizado pelo pecado, mas em Cristo Jesus, nós fomos retirados do mundo de pecado. Em Cristo Jesus, já não estamos mais agora escravos do pecado, fomos libertos do pecado, aleluia, glória a Deus. Você é liberto, o pecado não tem poder sobre você. Pode vir o pecado e dizer, sussurrar no teu ouvido, faça isso. Se você fosse deste mundo, você era obrigado a fazer, porque Ele deu a ordem e você tem que fazer. Se Ele desse a ordem, você faria, se você fosse o escravo dele. Mas nós podemos dizer, em Cristo Jesus, não ao pecado, porque fomos libertos do pecado, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Romanos capítulo 8, verso 13, diz, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então em Cristo Jesus, nós temos a liberdade, e temos o poder de mortificar as obras da carne. Corpo aqui é um sinônimo de vida pecaminosa. Você tem o poder de mortificar pelo Espírito de Deus, não é por você mesmo. Por você mesmo você não vence o pecado, por você mesmo você não tem poder sobre as trevas, por você mesmo você não tem poder de dizer não ao pecado, mas pelo Espírito, o texto diz, pelo Espírito de Deus, você pode mortificar as obras das trevas, você pode mortificar o pecado em sua vida. Então aquele que xingava, pelo poder do Espírito, pode não xingar mais. Aquele que prostituía, pelo poder do Espírito, pode dizer não à prostituição. Aquele que blasfemava, pelo poder do Espírito, pode fechar a própria boca e não blasfemar mais. Aquele que fazia as coisas erradas, aquele que era estúpido, aquele que era revoltado, aquele que não tinha mansidão, aquele que não tinha temperança, aquele que era irado com tudo, pelo poder do Espírito, ele pode se conter, ele pode se segurar, ele pode mortificar as obras da carne em sua própria vida, aleluia. Por quê? Porque fomos libertos do pecado, aleluia, glória a Deus, fomos libertos. Fomos libertos. Este é o primeiro ponto. Então eu quero dizer para vocês que em 2026 nós precisamos viver conscientes de que não há condenação para nós, porque somos libertos do pecado e da morte. Isto é andar no Espírito, ser liberto do pecado e da morte. Mas ainda andar em Espírito é, em segundo lugar, inclinar-se para as coisas do Espírito. Isto é andar em Espírito. Andar em Espírito é inclinar-se para as coisas do Espírito. O verso 3 que nós lemos diz, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aleluia. Inclinar-se. Ora, a palavra inclinar-se aqui, traduzida, como vocês sabem, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, a tradução, na tradução, toda a tradução é complicada, porque às vezes você tem uma quantidade muito grande de vocábulos ou de definições para uma palavra, e quando vai traduzir você tem que escolher apenas uma palavra para traduzir. Então, no original, essa palavra que foi traduzida por inclinar-se aqui, abrange algumas coisas. Por exemplo, ela abrange o intelecto, ela abrange a emoção, ela abrange a vontade. Esta palavra significa alinhar-se, alinhar cada disposição interior da sua vida com o caráter e os propósitos de Deus revelados em Cristo Jesus. Que significa estar inclinado para as coisas do Espírito.
é ter o intelecto, a mente alinhada com a vontade de Deus, é ter a emoção alinhada com a vontade de Deus, é ter a própria vontade inclinada para a vontade de Deus, é estar voltado para as coisas do alto e não da terra, isto é, inclinar-se para as coisas do Espírito. Então, os que são segundo o Espírito de Deus, os que andam no Espírito de Deus, eles exercitam a mente, eles nutrem a sua mente a partir do Espírito Santo, porque você pode nutrir a sua mente a partir das coisas deste século, você pode nutrir a sua mente com bobagens na televisão o tempo todo, você pode nutrir a sua mente com bobagens na internet, no celular o tempo todo, ou você pode nutrir a sua mente com as coisas do alto, do Espírito. Então, aqueles que se inclinam, são segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito, ou seja, exercitam a sua mente, nutrem a sua mente nas coisas do Espírito. Eles estão mentalmente dispostos às coisas do Espírito, eles se interessam, eles se preocupam com a obediência ao Espírito, das coisas do Espírito. Então isso é inclinar-se. Inclinar-se tem a ver com uma disposição interna, tem a ver com o desejo, tem a ver com a vontade, tem a ver com a mente, tem a ver com a busca, tem a ver com a inclinação da pessoa para aquela direção, tem a ver com tomar este caminho, tem a ver com buscar ao Senhor, tem a ver com exercitar a mente nas coisas do alto. Isso é inclinar-se para as coisas do Espírito. Então tem gente que se exercita nas coisas da carne, tem gente que se exercita nas coisas do Espírito. Tem gente que enche a mente das coisas da carne, tem gente que enche a mente das coisas do Espírito. Tem gente que está inclinado a viver segundo a carne, tem gente que está inclinado a viver segundo a ação do Espírito Santo. Andar em Espírito é se alimentar do Espírito de Deus, é ter as entranhas, o coração, a mente voltado para as coisas de Deus, é deixar o Espírito Santo tomar conta do intelecto, conta da vontade, conta da minha emoção. Andar em Espírito é estar voltado para as coisas do Espírito de Deus. E ele completa esse verso 6, dizendo: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se você quer ter vida e quer ter paz, você precisa encher a tua mente das coisas de Deus. Se você quer ter vida e você quer ter paz, você precisa encher o teu coração, pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas que são de cima, viver para o Espírito de Deus, se inclinar diante do Espírito de Deus, buscar as coisas que são do Espírito de Deus e se esvaziar das coisas que são da carne. Então o Espírito Santo vai tomando conta da nossa vida, da nossa mente. Isso é um trabalho que vai acontecendo, é um processo, não acontece do dia para a noite, porque desde que nós nascemos, nós somos cheios de coisas desse século. A nossa mente, ela começa a receber cada vez mais, ser bombardeada desde o nascimento das coisas desse século. E depois, para você viver a vida do Espírito, é uma dificuldade, porque você precisa se esvaziar de tudo aquilo que você se encheu desde quando você era criança. Você precisa deixar isso sair de você, para se encher das coisas do alto, porque a gente é acostumado a pensar nas coisas da terra o tempo todo. Quando a criança nasce, o que o pai faz a primeira vez, quando a criança tem consciência de si, o que você vai ser quando crescer? Já começa a embutir, é claro, tem um desejo às vezes no coração de que o filho seja alguém importante na sociedade, tome um caminho certo na vida, escolha uma boa profissão, mas às vezes tudo que os pais inserem na mente das crianças tem a ver com casamento, tem a ver com profissão, tem a ver com estudo, tem a ver com dinheiro, tem a ver com destaque social, tem a ver com fama, tem a ver com viagens, tem a ver com prazeres, tem a ver com essas coisas. Nada do Espírito, nada.
Então a criança vai crescendo, pensando nesse tipo de coisa, e agora ela se inclina, porque já dentro dela existe a natureza pecaminosa viva, ela ainda não está liberta em Cristo, então ela já recebe toda essa bagagem, e a natureza pecaminosa a inclina para essas coisas, e ela vive para essas coisas, e a pessoa vai crescendo e vai vivendo para essas coisas, mas chega um dia, quando você encontra Jesus, então precisa haver uma explosão na sua vida, esta vida precisa morrer, a vida da carne precisa morrer, e você precisa começar a se encher das coisas do alto, a pensar nas coisas do alto. Quantos de vocês pensam no arrebatamento da igreja? Quantos de vocês estão pensando? Quantos de vocês pensaram hoje, será que Jesus pode vir hoje para nos buscar? Que alegria, nem entrarmos em 2026, que bênção. Quantos de vocês queriam ser arrebatados hoje, já sair daqui? Glória a Deus, nem precisa gastar dinheiro com pizza ao sair daqui, glória a Deus, já vamos comer os manjares celestiais, na glória com o Senhor, aleluia. Não precisa, lá não vai ter esse calor, vai ser ar-condicionado direto, na presença do Senhor, aleluia, dos anjos de Deus, a igreja maravilhosa, maravilhoso dia, quando Cristo vier buscar a sua noiva, maravilhoso aquele dia, quando os anjos estiverem descendo, e a igreja subindo a encontrar o Senhor nos ares, aleluia, maravilhoso dia, quando nos reunirmos com milhares de salvos, cantando e adorando o nome do Senhor, aleluia, maravilhoso dia, oh aleluia. Eu tive uma experiência um dia desses, na minha casa, eu não sei nem contar essa experiência, porque ela foi fora da realidade de todo o mundo natural. Eu estava deitado e já não sei se estava acordado ou se estava dormindo, mas eu imagino que estava acordado, porque eu estava muito consciente naquela hora, e de repente eu estava ali, na minha cama, mas o meu espírito já não estava mais ali, porque de alguma forma, e não me pergunte, porque eu não sei dizer como foi, mistérios de Deus, eu só sei que eu não vi nada, mas em espírito, eu cantava uma música, e eu cantava uma música com um coral de anjos, e cantava essa música com um coral de cristãos na glória, de alguma forma, e ali deitado na cama, eu cantava aquela música, e todos cantavam para o Senhor Jesus. Havia um direcionamento muito claro naquela música, que ela se direcionava à pessoa de Cristo Jesus. Eu estava ali, e eu me lembro que eu dizia, eu preciso levantar da cama e escrever a letra dessa música, porque eu vou esquecer a letra dessa música. Mas aí eu falei, o que adianta eu escrever a letra da música, se eu não vou lembrar a melodia da música depois? Como é que eu vou cantar essa música, se eu não vou lembrar depois a melodia? Mas era uma sensação maravilhosa, e eu só lembro que a música falava uma frase, que Jesus era maravilhoso. Essa era uma frase que falava na música, Jesus era maravilhoso, Jesus é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A gente cantava aquilo, eu não vi nada, não vi pessoas, não vi nada, mas é como se, e depois eu tentei entender isso, porque eu tenho orado para Deus me mostrar a realidade do que é estar assentado com Cristo nas regiões celestiais, como diz a palavra. Nós já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, e talvez foi isso que o Senhor me mostrou, que embora eu esteja aqui, mas o meu espírito já está lá, a presença de Deus já está na minha vida, de tal forma que eu estou aqui e estou lá ao mesmo tempo, e aí aquilo era maravilhoso, eu não sei explicar, eu não sei expressar, e de repente eu acordei, ou eu voltei assim, naquela cama, e falei, meu Deus, eu não escrevi, eu não sei nada, como é que era aquela música, mas era tão bom cantar ao Senhor Jesus, porque Ele é maravilhoso, aleluia. Vocês não têm ideia do que vai ser aquele dia, quando a igreja chegar lá, milhões e milhões de pessoas vestidas de branco, porque lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, milhões estarão ali, os anjos vão nos ajudar naquele coral, e nós vamos cantar ao nosso Redentor, aleluia, glorificado seja o nome, nós vamos cantar ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Eu estou muito pentecostal hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que bênção.
O Espírito vai tomando conta de nós, a vida do Espírito. Verso 14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, aleluia. Os que são guiados, não pela carne, mas pelo Espírito de Deus. Então, andar no Espírito é ter o coração, é ter a mente inclinada, voltada para as coisas do Espírito de Deus. Em 2026, nós precisamos exercitar a nossa mente, irmãos, a nossa vontade, direcionar os nossos interesses para as coisas do Espírito, direcionar o nosso coração para as coisas do Espírito, a ponto de sermos guiados por Ele, porque Ele nos envolve, porque o nosso pensamento está nele, porque o nosso coração está nele, então nós somos guiados por Ele. Porque é o resultado de quem se encheu das coisas do Espírito. Não tem como você ser guiado pelo Espírito Santo se o seu coração está cheio das coisas da carne. Mas se o seu coração está cheio do Espírito, se a tua mente está cheia do Espírito, então você é guiado pelo Espírito de Deus. Por isso todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, aleluia. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo em 2026. Ouvir a voz do Senhor. Ele quer nos guiar, andar em espírito. Andar em espírito é isso, mas mais do que isso, andar em espírito é ser filho e herdeiro, aleluia de Deus, que maravilha, filho e herdeiro. O filho tem lugar na casa, o filho está em casa quando o pai está, o filho entra na casa, porque o filho pertence à casa do pai. Nós somos filhos. Olha que bonito, Romanos capítulo 8, o verso 15 até o verso 17 que nós lemos, diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Então recebemos o espírito de adoção, diz o texto. O espírito de adoção. Somos adotados na família celestial. Antes pertencíamos a outra família, mas agora somos adotados na família celestial. Como diz Paulo em Efésios capítulo 1, verso 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito ou o bom propósito da sua vontade. Somos filhos, filhos adotados, conforme Colossenses capítulo 1, verso 13 nos diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Nós éramos filhos das trevas, nós estávamos no reino das trevas, mas Jesus veio e nos arrancou das trevas e nos transportou para o reino da luz e nos adotou em sua família. Agora nós somos seus filhos, temos o direito na casa, temos o direito na herança, temos o direito na vida, porque Ele nos tirou do nosso antigo pai. Éramos filhos do diabo, éramos filhos das trevas, mas agora somos filhos da luz, agora somos filhos de Deus, aleluia, glória a Deus. Antes estávamos condenados, mas agora estamos salvos, aleluia, glória a Deus. Fomos transportados, fomos transportados. Filhos, filhos e herdeiros. Romanos 8,32 que lemos diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, se somos filhos, somos herdeiros. E somos herdeiros do quê? De todas as coisas, de todas as bênçãos de Deus, de toda a presença de Deus, de toda a grandeza. Nós somos filhos e somos herdeiros. Por quê? Porque Deus nos deu em Cristo Jesus. Se Ele deu o Filho, preste atenção, se Deus deu por você o Filho, que era o mais precioso
O texto diz: como é que Ele não te dará todas as coisas que você precisar? Ele já deu Cristo por você. Aleluia, glória a Deus. Somos herdeiros. Aleluia. Essa mensagem é para a gente glorificar, louvar o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Esses dias um irmão foi a uma outra igreja, longe, em outra cidade, em outro lugar, grande, muito grande. E disse que quando falaram sobre a restauração da igreja, quando falaram sobre a salvação em Cristo Jesus, a santificação, ninguém deu um glória a Deus, todo mundo ficou em silêncio. Ele disse: mas como é que pode falar uma coisa tão maravilhosa assim? Ninguém falou nada. Nós temos que glorificar ao Senhor, dizer glória a Deus e aleluia, porque o Senhor está conosco, aleluia. Em 2026, nós precisamos viver como filhos e herdeiros. Somos filhos e herdeiros. Isso é andar em espírito. Andar em espírito é andar na consciência de que você é filho de Deus e você é herdeiro em Cristo Jesus. Mas além disso, andar em espírito também é passar por aflições, contemplando a glória. Isto é andar em espírito, passar por aflições, contemplando a glória. O verso 18 nos diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Você está passando aflição, meu irmão? Está passando lutas, tribulações? Aquilo que você está passando não dá para comparar com a glória que será revelada na sua vida. Quantas vezes a gente passa por tribulações com a cabeça baixa, desesperados às vezes, irados, frustrados, nervosos, reclamando, murmurando. Mas se queremos andar em espírito, temos que lembrar que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós não temos o direito de reclamar das tribulações e das aflições, porque não dá nem para comparar. Está tendo muito problema na vida? Não dá nem para comparar com a glória que será revelada. Você passou por muita luta, não dá nem para comparar. Não dá para comparar. Não dá. Não tem como comparar uma coisa com a outra. Se queremos andar em espírito, temos que andar em meio às tribulações, não contemplando as tribulações, mas contemplando a glória que será revelada. Quando você passar por lutas, não contemple as lutas, contemple a glória que será revelada na sua vida. Quando Josué foi com os 12 espias para espiar a terra de Canaã, 10 espias contemplaram os gigantes, contemplaram as muralhas, contemplaram os exércitos, contemplaram as dificuldades, contemplaram as lutas, e disseram: não dá para a gente entrar na terra prometida, não dá, nós somos como gafanhotos diante daqueles homens, não dá para vencer eles. Mas 2 não contemplaram as tribulações, contemplaram a glória que seria revelada. E disseram: nós prevaleceremos contra eles com certeza, porque o Senhor está conosco. Se o Senhor está com você, que poderá ser contra você? Nós prevaleceremos contra eles com certeza. Tem gente preocupada com a política, tem gente sem dormir por causa do Supremo Tribunal Federal, tem gente sem dormir por causa do presidente da República, tem gente sem dormir porque pode acontecer uma lei que não sei o que. Irmãos, se Cristo é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Nós contemplamos a glória do Senhor que será revelada. Contemplamos a glória. Isso é andar em espírito. Aqueles que andam em espírito andam contemplando a glória e não as misérias e as mazelas da própria vida. A glória. Em 2026 precisamos viver as lutas e as aflições contemplando a glória. Isso é andar em espírito. Andar em espírito também é ter o Espírito Santo como nosso intercessor. Isso é uma riqueza maravilhosa.
Não há como expressar isso aqui. Isso é maravilhoso, isso vai além, isso vai muito acima da nossa capacidade de esgotamento intelectual. A gente não consegue esgotar isso. O que é isso? Não dá para entender. A gente só sabe que é e acredita, mas a gente não consegue compreender plenamente isso aqui. Porque o texto de Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus intercede ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, irmãos, nós temos aqui um intercessor, que é o Espírito de Deus, aleluia. O Espírito de Deus é nosso intercessor. É por isso que nós não precisamos de intercessores que já morreram. Nós temos um intercessor, que é o Espírito de Deus, está vivo entre nós. Ele intercede por você. Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas intenções, Ele sabe das tuas fraquezas. O texto diz, Ele sabe das nossas fraquezas, e nós nem sabemos orar como devemos orar. Então Deus é tão maravilhoso, que Ele não disse assim, bom, agora se vira para orar. Não é assim que Ele faz. Ele enviou o Espírito Santo. Enviou o Espírito Santo para estar com você, para que quando você não souber como orar, o Espírito você pode não escutar, porque é no mundo espiritual, mas existe um gemido inexprimível do Espírito Santo, intercedendo por cada um de nós diante do Pai, aleluia, glória a Deus, que maravilha, que maravilha. O Espírito Santo está intercedendo por você, diante das tuas fraquezas, Ele está intercedendo. Mas tem outra coisa aqui, não é só o Espírito Santo que intercede por nós, é tão poderoso, as coisas de Deus são tão maravilhosas, mas além do Espírito Santo interceder por nós, o verso 34 nos dá uma outra pérola. Ele diz, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós, aleluia. Nós temos dois intercessores, um está na terra, o Espírito Santo, um está ao lado do Pai, lá na glória. Então o Espírito Santo intercede daqui, e Jesus intercede do lado do Pai por nós. Você está bem representado. Nós estamos bem representados. Nós estamos. Essa intercessão dupla, oh glória a Deus, dá vontade de pular de alegria. Essa intercessão dupla, o Espírito intercede por nós, Jesus intercede por nós, aleluia, glória a Deus, aleluia, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. O Espírito sonda os nossos corações, vê as nossas intenções e intercede por nós. Jesus ao lado do Pai intercede por nós, aleluia. Em 2026 nós precisamos viver conscientes de que o Espírito Santo intercede por nós, e que Cristo intercede por nós, e viver conscientes de que esse Espírito sonda os nossos corações. Por isso o salmista diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho da justiça. Sonda-me, ó Deus. Talvez essa seja uma oração que todos nós precisamos fazer, porque nem nós mesmos sabemos o que está muitas vezes dentro do nosso coração, nem nós, se o Espírito de Deus não nos revelar. Às vezes a gente acha que tem alguma coisa no nosso coração, mas o que tem é pior do que a gente acha que é. Às vezes a gente acha que a gente tem muita maturidade espiritual, mas aí quando vem um problema a gente já se desespera. Às vezes a gente acha que a gente tem muita fé, mas quando vem uma luta a gente já cai na tristeza, na angústia. Às vezes a gente acha que a gente suporta muita coisa, mas às vezes uma palavra da esposa no dia já faz com que você entra numa explosão já da
carne. Às vezes a gente acha que a gente consegue, tem muita coragem, mas uma situação mostra como a gente é frágil. Então seria importante nós orarmos: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Aleluia, glória a Deus. Mas ainda, andar em espírito, já estou acabando, fique tranquilo, só tem mais, esse é o penúltimo ponto. Andar em espírito é ter a esperança da ressurreição. Isso é andar em espírito, ter esperança da ressurreição. O verso 11 diz: e se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Presta atenção, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, no seu corpo, e por isso você não tem o direito de fazer o que você quer do teu corpo. Você não pode usar o teu corpo como você quer, porque o Espírito Santo habita no teu corpo. Então o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Acontece que o nosso corpo vai degenerando, ele vai se deteriorando, o nosso corpo vai se acabando, vai envelhecendo, vai enrugando, vai enchendo-se de enfermidades, vai se enchendo de limitações. A gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo fôlego, a gente vai perdendo o brilho às vezes, o nosso corpo vai tendo uma dor aqui, uma dor ali, cai um cabelo ali, e vai tudo ficando ruim, vai tudo ficando difícil às vezes, mas esse Espírito Santo continua no nosso corpo, e o texto diz que esse Espírito Santo vivificará os nossos corpos mortais, porque esse corpo pode morrer, mas um dia o Espírito Santo que habitou neste corpo vai vivificar esse corpo novamente, e nós teremos um novo corpo na glória, um corpo imortal, quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, aquilo que é passageiro se revestir da eternidade. Aleluia, estaremos para sempre com o Senhor, glória a Deus. Vivificará os vossos corpos mortais. É tão maravilhoso isso. Eliseu foi, eu já falei isso para vocês no culto, o culto passado ou retrasado. Eliseu foi tão cheio do Espírito Santo, que quando Eliseu morreu, e eles estavam levando um soldado, e jogaram um soldado morto na cova de Eliseu, quando o soldado morto bateu nos ossos de Eliseu, o poder vivificador do Espírito de Deus estava tão forte naquele homem, que até em questões de ossos ainda, de alguma forma a ação de Deus estava ali. Quando aquele soldado morto bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou imediatamente. Aleluia, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Aguardamos a ressurreição. O verso 23 que lemos diz: gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Tem uma outra parte da adoção. A primeira parte da adoção foi nos tirar das trevas e nos colocar no reino da luz, mas agora há uma segunda parte da adoção, quando aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Então nós gememos junto com a natureza que geme, aguardando a redenção de todas as coisas. Nós gememos aguardando a esperança e esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então tem uma redenção que é quando você é salvo em Cristo Jesus, você é redimido, seus pecados são perdoados, você é lavado dos seus pecados. Mas tem uma segunda parte da redenção que ainda não aconteceu, porque ela vai acontecer um dia na glória, que é quando aquilo que é mortal vai ser finalmente redimido na presença de Deus, e nunca mais sofreremos, nunca mais morreremos, nunca mais adoeceremos, nunca mais haverá hospitais, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá dores, nunca mais haverá enfermidades, porque o nosso corpo será glorioso para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Não te enche de alegria isso? Andar no Espírito é andar sabendo desta ressurreição.
Romanos capítulo 8, verso 24 e 25 que lemos diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém se vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então aqui nós vemos que nós esperamos, temos a esperança da ressurreição. Andar no Espírito é andar na ressurreição, é andar na esperança da ressurreição todos os dias. Eu espero para a igreja, em 2026, que todos nós possamos viver a esperança da ressurreição todos os dias da nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não tenho esperança de ver um país melhor. Não tenho. Eu não tenho esperança na política brasileira. Mas não é só na política brasileira. Eu não tenho esperança na política americana, eu não tenho esperança da política inglesa, eu não tenho esperança na política chinesa, eu não tenho esperança na política dos homens, não tenho, porque o mundo jaz no maligno, e tudo vai de mal a pior. Sim, existem países melhores que outros, mas no final, todos eles estão dominados pelo mal. Então não há esperança, essa não é a minha esperança. A minha esperança não é que o Brasil seja um país melhor amanhã, não é essa a minha esperança. Porque se fosse eu estaria frustrado. Os meus avós já esperavam que o Brasil fosse um país melhor. Os meus tataravós já esperavam que o Brasil fosse um país melhor. Eu acho que Pedro Álvares Cabral já esperava que o Brasil fosse um país melhor. E até hoje não aconteceu. E não vai acontecer. Porque enquanto os homens estiverem governando com seus corações vendidos às trevas, no mundo vendido às trevas, então não haverá nada de melhor. Só haverá um mundo melhor quando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estiver literalmente governando esta terra. Aí sim haverá um mundo melhor, aleluia. A minha esperança não é deste mundo, a minha esperança é a ressurreição, aleluia, é a salvação. Glória a Deus. Em último lugar, meu Deus amado, me perdoe em tanto tempo. Último lugar, andar em espírito é ser vitorioso. Glória a Deus, ser vitorioso. Somos vitoriosos. Somos vitoriosos. E por que somos vitoriosos? Porque tudo contribui para o nosso bem. Romanos 8, 28 que lemos diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o seu bem. Mesmo quando você não entende, Deus está no controle de tudo, e Deus sabe o que você precisa, tudo contribui para o seu bem. Fique na paz, descansa no Senhor. Por isso somos vitoriosos, porque nada pode contribuir para o nosso mal, não pode. Nós estamos em Cristo, nós já não pertencemos mais a este mundo, então nada pode nos atingir, nada pode nos destruir, nada pode acabar conosco. Se os homens matarem o nosso corpo, nosso espírito está vivo para toda a eternidade ao lado do Senhor. Nada pode nos destruir, nada. Nós somos vivos em Cristo Jesus. Tanto é que o cristão não é chamado de que morreu. Jesus fala, eles dormem. Nós cristãos, nós não morremos, nós dormimos, porque nós temos a ressurreição em Cristo Jesus. Nós não morremos. Quem está em mim não morrerá. Não morre. Nós estamos em Cristo, nós não morremos mais. Nós apenas dormimos para acordar. Aleluia. Quando o Senhor vier buscar a sua igreja em corpo. Aleluia. Glória a Deus. Somos vitoriosos. Somos vitoriosos porque Deus nos dará todas as coisas, como lemos em Romanos 8,32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Por isso somos vitoriosos. Aquilo que precisamos, o Senhor nos dá. Deus te dá aquilo que você precisa. Talvez você quer aquilo que você não precisa, e talvez Deus não vai te dar aquilo que você não precisa, mas Ele vai te dar aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa para viver, Ele vai te dar. E o que nós precisamos, sabe do que é, meu irmão? Nós não precisamos de dinheiro. Nós podemos ter dinheiro, precisamos de comprar algumas coisas, está certo, mas isso não é fundamental na nossa vida. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos é da
da presença do Espírito Santo. Nós precisamos da unção de Deus sobre a nossa vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da vida do Espírito Santo em nós. Nós precisamos que rios de água viva fluam do nosso interior. É isso que nós precisamos. Aleluia. Deus nos dará. Deus nos dará. Mas Ele também te dará o pão de cada dia. Fique em paz. Você não morrerá de fome. Ele te dará o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aleluia. Ele te dará o pão. Ele cuidará de você. Fique em paz com isso. Somos vitoriosos. Somos vitoriosos porque nada e ninguém pode nos separar do amor do Senhor. Por isso somos vitoriosos. O texto diz no verso 35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, quem nos separará? Por isso nós somos vitoriosos, porque nada pode nos tirar de Cristo Jesus. Pode vir a perseguição que for, que não vai tirar. Pode vir a espada que for, que não vai tirar. Ah, se vier uma perseguição sobre o Brasil, o que vai acontecer, meus irmãos? O que vai acontecer? Quem é de Cristo, continuará sendo de Cristo. Ninguém vai sair de Cristo, quem é de Cristo, porque a perseguição não pode nos separar do amor de Cristo. Mas se vier fome sobre o país, a fome não nos separará do amor de Cristo. Se vier nudez, a nudez não nos separará do amor de Cristo. Se vier perigo, o perigo não nos separará do amor de Cristo. Se vier a espada não nos separará do amor de Cristo. A igreja primitiva sofreu privações, sofreu perseguições. A igreja primitiva sofreu chicotadas, sofreu apedrejamentos. A igreja primitiva sofreu em meio ao Coliseu Romano, sofreu em meio às políticas da vida, sofreu as perseguições de todos os lados, mas até hoje nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ninguém nos separará. Somos vitoriosos. Paulo diz: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem coisa alguma ou outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem o inferno, nem Satanás, nem os demônios, nem os homens, nem os reinos poderão nos separar do amor de Deus. Somos vitoriosos. Somos vitoriosos, porque já morremos para o mundo, aleluia. Romanos 8, 36 e 37 diz, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, aleluia. Em 2026, possamos viver vitoriosos na presença do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos. O meu desejo para 2026 é que andemos em espírito. Em espírito. Andemos em espírito. Sem condenação, inclinando para as coisas do Espírito, vivendo como filhos e herdeiros, passando por aflições enquanto contemplamos a glória, tendo a consciência de que o Espírito Santo e Cristo são os nossos intercessores, tendo a esperança da ressurreição, e vivendo a vida de vitoriosos todos os dias. Você não é um derrotado se você está em Jesus, porque Ele nos deu a vitória. Ele nos deu a vitória. Vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, Tu és maravilhoso. Não há outro Senhor semelhante a Ti, não há outro Deus. Maravilhoso é o Senhor, glorioso é o Senhor. Bendito é o Senhor, e estamos aqui esta noite,
te louvando, te adorando e te exaltando. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos deu a vitória, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos transformou em filhos, o Senhor nos adotou, o Senhor nos purificou, o Senhor nos libertou do pecado, o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu a vida, o Senhor nos deu a paz, o Senhor nos reconciliou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos restaurou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos vivificou. Graças te damos, Senhor. Graças, graças, graças pela tua presença. Senhor, vem agir em meio da tua igreja. Que esse ano que se aproxima, Senhor, seja um ano de vitórias para a tua igreja, seja um ano de vida, onde possamos andar no Espírito, sabendo que não há nenhuma condenação para nós em Cristo Jesus. Andar em Espírito, sabendo que somos libertos do pecado, que há uma ressurreição, que somos, Senhor, filhos teus amados. Andar em Espírito, Senhor, e não cumprir as obras da carne. Andar em Espírito para a glória do Senhor. Abençoa-nos este ano, fortalece esta igreja, Senhor, prepara-nos para a tua volta, que estejamos preparados para a tua vinda, aguardando a tua vinda, em amor, em alegria na tua presença, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar ao Senhor esta noite com alegria.